Olá, pessoal. É uma grande satisfação estar novamente com vocês ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa série de conversas ao vivo sobre inovação e transformação no setor de postos de combustíveis. Hoje, estamos honrados em receber representantes da Rede Mali e da Rede Monte Carlo, duas marcas líderes no mercado de postos de combustíveis, assim como Gibson, diretor da Sanvitron, uma empresa especializada em automação de estacionamentos. Também discutiremos a percepção desses gestores antes e depois da implementação da solução e quais foram os benefícios que eles identificaram, incluindo aumento da venda de óleo diesel, faturamento de outros serviços, redução de custos operacionais e fidelização de clientes. Para aqueles que investem em estacionamentos de postos de combustíveis na rodovia, obteremos conselhos e dicas valiosas. Preparem-se para uma conversa informativa e inspirada sobre como a automação do estacionamento está evoluindo no setor de postos de rodovia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Olá, boa noite. Obrigado aí, Renato. O prazer é nosso em poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência aí do dia a dia, vivenciando aí com a automação das cancelas Sanvitron. Bacana. Vitor, seja muito bem-vindo. Walter. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Vitor, meu amigo. Boa tarde ao Gibson, parceiro. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui em nome da Rede de Postos Monte Carlo para trocar algumas ideias, né, compartilhar algumas reflexões aí com vocês e com o nosso público aí, o pessoal que está interessado no assunto. Espero que a gente tenha uma tarde aí de bastante troca de informações e conhecimentos. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Gibson, com você agora. Obrigado pelo espaço, pela parceria da Brasil Paralelo, Renato, muito agradecido. Agradecer também a presença aí dos nossos grandes parceiros há anos aí, né, Walter Giannini pelo Monte Carlo e o Vitor, né, pela Rede Mali, né, agradecer essa parceria de longos anos aí e agradecer a todos aí que estão nos escutando, que estão dedicando o tempo aí para a gente poder bater esse papo aí e trocar, né, informações a respeito aí do mercado aí de postos de rodovia. Muito obrigado. Perfeito. Bom, então hoje, como vocês estão percebendo, a gente está dando uma oportunidade única. Esse é um tema importantíssimo, o estacionamento em posto de rodovia. É quase um serviço de prestação de serviço público, que é a importância desses postos em receberem os caminhões, em receberem os caminhoneiros que escoam toda a nossa produção nacional. Mas como receber esses caminhoneiros de uma forma em que eles tenham um serviço com segurança, com higiene, com boa alimentação e ainda monetizar essa operação? Esse é o grande desafio. E é esse o tema da nossa conversa. Só que antes de a gente começar com as questões, eu acho que é sempre importante a gente conhecer um pouco mais sobre essas pessoas que estão compartilhando aqui a nossa experiência. Então, vamos começar, já que o Vitor foi o primeiro aí a fazer a saudação. Vitor, se você puder se apresentar, falar quem é o Vitor, um pouco da empresa que você representa, acho que vai ser importante. Bom, boa noite mais uma vez. Meu nome é Vitor Mali, estou aqui já na Mali Rede de Postos desde quando eu estava com uns 16 anos, então estou indo aí para uns 11 anos já nessa caminhada junto com meu pai. A Mali foi fundada lá em 1990, então já temos 33 anos, né, na rodovia principalmente. Hoje nós estamos contando com 28 postos, né, Paraná, Minas, Goiás e lá no Pará também estamos presentes. E estamos aí numa expansão grande também. Hoje eu estou na posição de diretor de operações e acompanhei aí desde o início da jornada aí nas automações. Hoje já temos 3 postos, né, que tem as cancelas Sanvitron e volta e meia, cada posto que a gente pega, adquire, a gente faz algum estudo para ver se já cabe, se está no momento, se tem porte suficiente para
para a gente poder ter um estacionamento automatizado para que isso seja um atrativo, né, para o nosso cliente. Perfeito. Obrigado. Janine. Opa, parabéns, Vitor. Parabéns. Prazer estar com você aqui, dividindo o nosso bate-papo. Eu sou Walter Giannini, sou diretor de operações da Rede de Postos Monte Carlo. A Rede Monte Carlo é uma empresa com mais de 40 anos de história, né, que vem percorrendo aí um caminho de inovação, tem muita tradição, né, porque todo esse tempo aí de história no setor. É uma rede que está totalmente profissionalizada hoje, né, com uma gestão profissionalizada. Os negócios da rede englobam a comercialização de combustível, lubrificante, né, tradicionais aí em postos, lojas de conveniência, as lojas de acessório, a parte de lavacar, né, além dos complexos rodoviários e urbanos. Hoje, nós estamos com 54 unidades em operação, né, e estamos distribuídos aí, além de algumas das operações urbanas mais concentradas no estado de São Paulo, nós temos rotas de operações rodoviárias, unidades em rotas rodoviárias dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Gibson, conta para nós aí como que você montou essa empresa tão grande aí, tanto sucesso. Antes de agradecer, né, que, poxa, é uma grande honra aí estar compartilhando esse conhecimento aí com o Giannini, com o Victor aí, uma grande satisfação. Na verdade, a Sanvitron tem 26 anos. O propósito da Sanvitron é contribuir com a mobilidade urbana aí de rodovias, porque automatizando a gente, então, para dentro do estacionamento, e sempre com o foco de o público que é o usuário do estacionamento, quanto também para o dono, né, do estacionamento, para o dono do posto, né, levar controles, funcionalidades, enfim, benefícios para todos os envolvidos para acabar levando mais qualidade de vida, né. A gente especializou em 2012 em estacionamentos para veículos pesados, com a lei do caminhoneiro, né, a partir da lei do caminhoneiro, que exigia uma área de descanso para o caminhoneiro, né? Então a gente viu aí uma oportunidade, né, de automatizar essas áreas, né? Então automatizar os estacionamentos dos postos de rodovias para fazer frente, né, para atender então a lei do caminhoneiro. E aí a gente desenvolveu então equipamentos, sistemas, processos específicos, né, para veículos pesados, né? E aí hoje a nossa principal vertical, né, dentro da Sanvitron é justamente os postos de rodovias, a automação de estacionamentos em postos de rodovias. Bacana. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa lei do caminhoneiro foi 2012 com o Lula? Foi 2012. Mas ela acabou entrando promulgada em 2015, ela entrou realmente em atividade em 2015. É isso que eu tinha a Dilma na cabeça, né, que eu acho que foi no final do mandato dela, e aí eu imaginei que seria uma obrigatoriedade, que o próprio governo federal iria investir esses pontos de parada. O governo federal iria investir, mas o governo federal não investiu. Aí ele tentou fazer uma parceria com as concessionárias de pedágio, que também não fizeram algumas pequenas áreas. E aí a rede privada que viu essa oportunidade, né? Os postos que começaram, quem colocou no ar a lei do caminhoneiro foram os postos de rodovia, na verdade, porque foram os postos que começaram, esses grandes empreendedores aí que estão na nossa sala aí, que começaram a investir em áreas para prover, uma área segura para prover o repouso para o caminhoneiro. Ô, Janine, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o governo de São Paulo tem algumas áreas junto com a rodovia privativa, né, em alguns pontos. Tem sim, tem algumas poucas áreas, mas tem algumas áreas que são já homologadas, né, atendendo aí os requisitos da lei do descanso do caminhoneiro. Perfeito. Bom, então, todo mundo apresentado. Camila, por gentileza, você pode colocar, a gente tem aí algumas questões aí que foram levantadas, então a gente começaria de iniciar esse debate, né? Então, vamos começar com a rede
Vocês podem começar nos contando quais foram os motivos que levaram a Rede Mali e a Rede Monte Carlo a investir no controle desse estacionamento e quais os desafios vocês enfrentaram? Perfeitamente. Vamos lá. Quer começar, Vitor? Vou começar, então. No nosso caso aqui, em 2020, onde fica a nossa matriz aqui no Torre Alta, nós tínhamos já, no começo, esse posto, ele foi adquirido em 2004 e ele não tinha nem metade do que tem, toda a infraestrutura que tem hoje, né? Banheiros, né? No padrão rodorrede, aqueles banheiros assim que tem suítes para o caminhoneiro. Quando a gente implantou esses banheiros, os motoristas brincavam, falavam assim: poxa, mas dava até para jantar lá nesse banheiro, de tão bonito, cheiroso que é, né? Então, assim, essa infraestrutura foi sendo colocada, né? Várias transportadoras junto, e isso fez com que a gente fosse um ponto muito estratégico em Ponta Grossa, né? Que é um entroncamento muito importante no Paraná. Então, como a gente foi fazendo esses investimentos, muitos caminhoneiros paravam aqui para pernoitar, né? Mas aí a gente começou a sentir o nosso pátio ficando pequeno, porque muitos queriam usufruir de toda essa gama de serviços, seja o restaurante, seja o banheiro, transportadora, né? E a gente começou a ver esse nosso pátio ficar pequeno. E quando a gente já tinha um segurança fazendo a ronda, a gente começou a notar, poxa, mas e esse cliente aqui? E aquele lá não é cliente. Então, assim, a gente começou a sentir que muitos vinham usufruir, mas não traziam o retorno proposto, né? Aí a gente viu a necessidade de realmente colocar uma cancela e começar a fazer essa diferenciação, né? Para aqueles que são clientes, não tem custo nenhum, vocês podem usufruir de todas as áreas do posto, e para aqueles que não são clientes, aí vai ter um custo envolvido, né? E para isso, os nossos clientes mesmo gostaram, vamos dizer assim, porque primeiro que deu uma baixadinha no volume, né? De caminhões, e ficou algo seguro para os clientes, e para aqueles que também precisam e querem uma segurança, eles podem ou virar clientes ou podem pagar, né? Então, ficou algo bem bacana e que já estamos rodando aí há mais de 3 anos, né? É isso aí. Muito bom. Eu acho que, no contexto geral, né, com algumas poucas variações, né, a gente desperta para a necessidade da automação praticamente da mesma forma, né, sentindo as dores aí do dia a dia da operação, de grandes operações rodoviárias, né. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho, ter oportunidade de falar um pouquinho disso para frente, né, a aderência do projeto, né, com características de determinadas operações de rodovia. Mas, assim, a estruturação adequada do estacionamento, acho que assim como o Vitor colocou, nós, na Rede Monte Carlo, entendemos que é fundamental, né, para garantir, para assegurar um fluxo eficiente, um fluxo seguro, ágil, né, de veículos em lugares onde a gente tem realmente, onde justifica, né, o fluxo de veículos, tem movimentação, como nos postos de maior porte da rede. Assim como a Rede Mali, a Rede Monte Carlo também, ela buscou na automação do estacionamento proporcionar um benefício, né, e ampliar o nível de serviço oferecido para os clientes da rede. Esse foi o maior motivador, vamos dizer assim, né, para a implantação. A automação do estacionamento, ela veio junto com um conjunto de itens, né, que compõem a estrutura de apoio que nós oferecemos para os nossos clientes. Então, juntamente com as cabines de banho automatizadas, barbearias, lavanderias, salas de jogos e de TV, né? E além das diferentes opções de alimentação que nós oferecemos aí para os clientes em nossas unidades,
a automação ela vem compor esse conjunto de recursos e de benefícios com o objetivo de organizar realmente os pátios e destinar as vagas para os clientes que abastecem, né? Eliminando, assim, aquele uso indevido de vagas, né? Por clientes que ocupam o espaço, né? Daqueles que realmente querem abastecer e só usufruem da estrutura do posto. Então, esse é o grande objetivo, apesar de a gente entender, né, e nós podemos até explorar um pouquinho isso também, acho que no nosso bate-papo aqui, a gente entender que hoje o estacionamento pode e deve compor, né, uma fonte de receita adicional, né, para melhorar o ticket médio das operações, mas eu tenho que colocar aqui claramente que o grande objetivo que nos motivou inicialmente foi realmente reverter abastecimentos, né, litragem para a unidade em troca do benefício do estacionamento. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, esse aculturamento aí dos clientes, aquelas pessoas que nunca pagaram e começaram a perceber que deveriam pagar, foi muito traumático ou vocês acham que o cliente se acostumou com a ideia rapidamente? Bom, na minha opinião, eu acho que geralmente quem está pagando não é o cliente, né? Nesse caso ali, até o Gerino também comentou, aquele que está meio que só usufruindo dessa vaga, ele não é aquele teu cliente que está abastecendo, mas é seja às vezes uma transportadora, né, ou o próprio motorista autônomo, que, vamos dizer assim, está reconhecendo esse nível de segurança maior, né? Tanto que o nosso maior intuito é que todos possam se tornar clientes, mas nós temos casos de grandes transportadoras que não, às vezes tem uma base muito próxima, né? Tem esse abastecimento centralizado, então ele não vai consumir mesmo o teu combustível. Mas nem por isso ele quer parar num posto que não tenha o estacionamento fechado, né? Então, eu até estava dando uma olhada aqui antes da gente começar na receita, né, de alguns postos. Então, assim, nós temos várias operações ali, temos 3 operações, e tem algumas delas, assim, que a receita com o pátio, ela é expressiva, né? Pelo fato de ser uma operação, assim, que não tem só aquele posto ali, né? No caso, hoje aqui, mais tem movimento ali, que mais tem receita, é lá no Rio Verde, lá no Goiás. A gente tem um posto bem estruturado ali, são aproximadamente uns 70 mil metros quadrados, né, que tem o posto, tem o estacionamento junto, e tem outros postos que os motoristas poderiam utilizar, mas eles preferem, mesmo pagando, utilizar o nosso posto lá, né? Aí você tem esse conjunto de benefícios a mais, né? Seja uma lavanderia, seja um restaurante melhor, um banheiro. Então, assim, acaba se tornando cômodo para o cliente. Poxa, eu vou lá, pago, mas posso dormir mais tranquilo, né? Então, acontece muito isso. Exatamente, eu concordo com o Vitor, a questão, o cliente mesmo, né, ele enxerga com naturalidade, né, na verdade, ele enxerga isso como um benefício, né, e recebe com naturalidade porque ele não paga, né, ele tem a contrapartida, né, de um serviço melhor, da garantia de uma vaga, de um estacionamento organizado, seguro, né, por aquilo que ele já faz naturalmente, né? Pela relação natural dele com a rede Monte Carlo, que é a relação de cliente-fornecedor. Então, ele abastece, né? Os nossos estacionamentos eles são utilizados muito mais pelos nossos clientes da carteira B2B, né? Então, são clientes que já estão com a gente no dia a dia, né, que usam a integração, inclusive, dos pátios, né, para poder fazer os abastecimentos, né, as paradas.
e encaram isso como um benefício, né? Uma contrapartida. E até mesmo aqueles, né, que, que se propõem a pagar, né, e não abastece por alguma razão, muitas vezes é por conta de ter realmente uma alternativa interna, né, própria, na garagem própria de abastecimento, eles também enxergam, né, nesse tipo de pátio, né, organizado, seguro, fechado, eles enxergam um benefício também, né? Então, no final, a gente tem aí uma relação positiva, tanto para aquele que paga, quanto para aquele que se beneficia do abastecimento para poder ter o bônus, né, do pernoite. Perfeito. Gibson, alguma colocação antes de a gente ir para a próxima pergunta? Eu diria que... não, eu acho que o que eu colocar aqui, acho que foi muito bem colocado. Não, pode. Perfeito. Camila, por gentileza. Então, a pergunta é: quais foram os primeiros impactos, né? Na verdade, a gente acabou já respondendo um pouco, eu acho que eu antecipei, né? Eu não sei se vocês querem enriquecer um pouco mais, né? A minha percepção é que eu acho que o cliente ele percebe que a cobrança nunca vem sozinho, né? Pelo que vocês estão falando aí, é um pacote que agrega tanto para ele no final das contas que ele não vê como cobrança, né? Vocês falaram aí de banheiros, de restaurantes, de Wi-Fi, enfim, isso com certeza eu acho que faz com que ele, depois que ele tenha essa experiência, ele não vai querer ir em outro por uma questão talvez reduzir um pouco. Eu acompanhei recentemente uma operação de posto de rodovia numa visita que eu fiz também, que aquele posto que não cobrava, ele era a garagem de alguns caminhoneiros. Os caminhoneiros chegavam na cidade no final de semana, deixavam o caminhão ali na sexta, no sábado, no domingo, e iam pegar. A partir do momento que o posto começou a cobrar, chegou até a esposa de um deles: onde é que meu marido vai deixar o carro agora? Né? Uma piada, né, que eles contaram correndo, mas realmente, às vezes você tinha quase que uma cultura de não cobrar, né? E a gente agora vê isso como um business, né? Que tem que ser monetizado. É isso Isso mesmo, Renato. vai refletir muito como é que eu posso dizer assim, na qualidade do serviço, né? Você pode ter um local pago em que você vai ter uma qualidade maior, às vezes um pátio mais calçado, mais bem iluminado, ou você pode ter aquele que é gratuito, mas o caminhão vai estar na terra, né? Vamos dizer assim, seria assim, meio que não tem um certo ou errado, né? Só que vai ter espaço para todo mundo trabalhar, né? Vai ter um gratuito que vai te entregar alguma coisa e vai ter um premium, vamos dizer assim, que vai te entregar algo melhor, né? Então, hoje com o conforto que nós temos nas cabines dos caminhões, caminhões custando na faixa quase de R$ 1 milhão, então, aonde que você vai estacionar esse caminhão, né? Nós não estamos falando de pouco valor, é muito valor agregado para cada caminhão. Então, assim, esse nível de cuidado, ele vai se equiparando relativamente, né? Perfeito. Sim, sim, é isso. Eu acho que são estruturas, né, diversas, diferenciadas que existem num país com as dimensões como o do Brasil, com tantas rotas rodoviárias, né, com peculiaridades aí de cada região, de cada rota, com um perfil também de clientes muito diferentes, né? Então, indo aí na questão da reação dos clientes, né, dos impactos, a gente percebe assim que os postos de rodovia, né, de porte maior, de fluxo maior, eles estão cada vez mais se consolidando como ponto de parada mesmo, né, onde o foco não é somente a venda de combustível, né, e sim a oferta de outros serviços, de vários serviços, né, que proporcionam a satisfação, né, do cliente, né, e isso fica muito a critério, né, de cada cliente, né, o que ele busca realmente,
mas nós não temos dúvidas, né, que as operações de porte maior, né, vem se consolidando aí com as redes, né, como no caso da rede Monte Carlo, da rede Mali, entre outras redes aí que estão investindo nessa estrutura realmente mais completa, né, de apoio ao motorista. E isso vem se consolidando, a gente percebe isso, um movimento bastante intenso aqui nas redes, né, nas redes que predominam aí no mercado, assim como nas grandes redes fora do Brasil, né? Isso é uma tendência que vem, a gente tem visto isso há alguns anos, a gente investe aí em busca de conhecimento, de referências, né? Não só no Brasil, mas também em operações rodoviárias de grande porte aí fora do Brasil, e a gente percebe isso claramente, né? Nos Estados Unidos é muito comum essa estrutura completa aí para os motoristas e uma busca realmente do cliente cada vez mais por esse tipo de serviço, em contrapartida à fidelização. Perfeito. Camila, por gentileza, mais uma perguntinha. Agora para o Gibson. Gibson, qual o perfil de cliente que tem procurado a Sanvitron e quais as queixas eles trazem? É bem ao encontro que o Giannini e o Victor comentaram, né? Na verdade, os clientes que procuram a Sanvitron são aqueles clientes que querem fidelizar os clientes, né? Trabalhar uma política de fidelização desses clientes, né? Quem está procurando rentabilizar um método posto. Não é exatamente a cobrança, a grande maioria não é exatamente a cobrança da vaga, não é a alocação da vaga, mas sim utilizar como uma moeda de troca, né? Alavancar a venda do combustível, né? Abastece conosco e você vai ganhar um benefício que é, então, a permanência no tempo, né, de permanência no estacionamento, né? Então, esse é o perfil, né, dos clientes que nos procuram para automatizar. Normalmente são esses objetivos. As queixas é justamente aquele uso indevido, né? Aquele caminhão que estaciona no pátio, utiliza toda a infraestrutura do posto e não paga nada, né? Ou seja, o cara usa banheiro, enfim, não abastece, não vai na conveniência, não consome no restaurante, enfim. Ele acaba ocupando toda a estrutura e sem pagar, porque isso existe um custo, né? Existe uma manutenção de pátio, existe luz, existe, né, vigilância, enfim, existe todo um custo para manter essa disponibilidade de vaga, né? Tem o IPTU, enfim, tem várias circunstâncias, né, de custo, né? Então, quer dizer, o objetivo dos nossos clientes é o quê? Justamente é converter esse cliente, né? É fazer esse cliente, esse caminhão passar a abastecer, né? Converter ele, né? Levar para a bomba, né, Gibson? Tem que exatamente, levar para a bomba, exato, né, Giannini? E claro, se esse cara daqui a pouco não tem como abastecer, ele está com o tanque cheio, ele tem, né, ele tem uma base, enfim. Então, sim, aí esse cara sim vai abastecer, vai pagar por aquele uso da vaga, né? Então, existe um faturamento? Sim, existe, mas o objetivo desse faturamento é mais o custeio básico da operação, né? E o máximo que o pessoal utiliza, realmente a grande massa, é levar, como o Giannini falou, para a bomba, né? Então, é ampliar a venda da litragem, né? E foi isso que, ao longo dos anos, a gente acabou se especializando, né? Nós criamos um sistema, métricas, processo, para quê? Para aumentar a venda de combustível. Não é só o controle de acesso. Então, uma dúvida que eu tenho, assim, esses clientes que ainda não fazem, eu acho que para vocês que já praticam é uma coisa tão óbvia, né? A gente que é empresário, a gente sempre costuma ter que nunca deixar dinheiro na mesa. Eu acredito que o cara que não está cobrando está deixando muito dinheiro na mesa, né? Esse cara que ainda não está cobrando, Gibson, que te procura, você acha que ele não está cobrando porque ele não consegue ver esse novo business dele, ele tem medo de ter alguma reação negativa? Por que ele ainda está hesitando
Você consegue perceber aí um padrão comum desse tipo de cliente? Sim, tem um medo, né? O pessoal às vezes linka, vou colocar uma cancela, vou espantar o cliente, mas na verdade não é teu cliente, né? Ele está usando a tua infraestrutura e não está abastecendo, né? É justamente o contrário, né? Ah, mas eu não vou cobrar, mas a ideia não é cobrar, a ideia é fazer com que ele abasteça, né? Então, existem alguns paradigmas, né, que precisam ser quebrados, né? Se a gente pensar, como o Janine comentou, né, lá, o senhor lá para fora, lá fora, não interessa se o cara abasteceu ou não abasteceu, ele cobra, né, ele paga pelo estacionamento, né? Hoje, se você pensar, vai num shopping, quando chegou na cancela, tu já, né, sabe que, opa, para mim sair desse negócio eu vou ter que pagar, né? E se a gente olhar 10 anos atrás, nem se falava em pagar, Deus o livre, cobrar o caminhoneiro, né, pelo estacionamento, né? Hoje a cultura já é a troca, né? Abastece comigo e ganhe o estacionamento. Então, daqui a pouco, lá para frente, a tendência é o quê? É que acaba sendo cobrado isso, né? Mas eu entendo que é uma cultura que tem que ser quebrada, né? Que já está bastante madura, né? O fato de você já uma evidência de amadurecimento do mercado, dessa cultura, né? Então, são essas pequenas resistências que ao longo do tempo, quando sendo quebradas, né, que na verdade você não está querendo cobrar do caminhoneiro, não, você está querendo fazer justo, né? Você está dando várias opções de fidelizar ele, está dando benefício, está dando segurança para ele, né? E, enfim, isso tem um custo, né? Tem uma contrapartida. E aí vocês ajudam ele nesse modelamento do negócio, caso ele decida e não tenha, nossa, por onde que eu começo, né? Porque a gente sabe que não é só a cancela talvez seja o que a gente consegue ver, mas você leva todo o modelo de negócio, né? Como é que você faz com essa, como é que você presta esse serviço? É boa essa pergunta. A gente faz o seguinte, começa fazendo um estudo de trafegabilidade, que é a simulação dos veículos entrando e saindo do estacionamento. Sempre levando em conta trazer esse cara para o abastecimento, tanto quando ele vai entrar no estacionamento que ele possa abastecer, ou quando ele estiver saindo do estacionamento que ele possa se dirigir à bomba de abastecimento. Então, sempre o foco é aumento da litragem. E, além disso, do trafegabilidade, a gente faz um estudo de viabilidade. A gente vai lá e verifica, escuta, dentro do teu pátio aqui, né? Chega de noite, os caras começam né? Daqui a pouco chega um cara lá na entrada e tranca a entrada. Quer dizer, o posto acaba parando de vender, né? Porque né, ficou inviável a trafegabilidade. Então, a gente faz um levantamento para a viabilidade. Escuta, todos esses caminhões que estão aqui, quem é realmente o teu cliente não é. E se a gente começar, então, a converter esses caras, né, quanto vai ser o ganho? Ou seja, qual é o teu tempo de retorno do investimento, né? Então, a gente faz esse estudo técnico de viabilidade, a gente faz, então, os projetos civil, elétrico, lógico, o projeto de software, que é onde a gente vai definir as regras do negócio, quanto a gente vai cobrar para aquele cara que não abasteceu. Aí, quanto que aquele cara tem que abastecer para ganhar o benefício, né? E, enfim, a gente cria toda uma sistemática, regras, enfim, cashback, integração com pontuação de aplicativo de fidelidade, enfim, né? Faz todo esse estudo. E depois ainda a gente faz um acompanhamento, não é instalou, vai embora, acabou. Não, tem todo um acompanhamento. São aí N reuniões aí com a equipe do Geline, com a equipe do Vitor, de acompanhamento, onde a gente, e esse é o nosso diferencial, acompanha o resultado da operação. Quer dizer, instala e aí faz reuniões periódicas, conforme a agenda disponível do cliente, onde a gente verifica o resultado da operação. E aí verifica, vamos ter que mexer na tarifa, vamos ter que mexer no bônus, na quantidade de abastecimento. Mas tem um cliente, um concorrente a 200 quilômetros. Agora um caso na fronteira aqui do Rio Grande do Sul, né? O pessoal na Argentina, o combustível, o diesel é muito mais barato que no Brasil. Então, o que acontecia? Os caras atravessavam a fronteira, abasteciam lá e voltavam para dormir nos nossos clientes ali na fronteira, né? E aí a gente percebeu na praia, mas quanto é que ele gasta de combustível, né, para se deslocar, para ir lá, abastecer e voltar? Então, vamos pegar pelo menos uma faixa menor, para nos garantir que esse cara venha abastecer com a gente, do que ele fique só fazendo um uso devido de vaga, né? Então, só se consegue isso acompanhando diariamente, né, a operação do cliente, né? Então, esse é o nosso diferencial, que a gente consegue trabalhar na melhoria do resultado dos nossos clientes.
É isso mesmo. Eu costumo dizer que posto de, posto de rodovia, né, que focado em venda de diesel, né, ele é um complexo, né, ele tem uma vida, né, ele tem vida, é uma atividade intensa, né, tudo acontece dentro de um posto de rodovia de médio e grande porte, né? É muito fluxo, muita gente com necessidades diferentes, né? Em situações diferentes, né? Situações de tranquilidade ou de necessidade mais básica, né? Às vezes de alguma situação mais crítica. Acontece tudo dentro do posto, né? E quando a gente vai implantar um projeto desse, né, com o auxílio aí de especialistas, né, que estão focados nisso, como o Gibbs colocou aí, a gente descobre muita coisa, às vezes no pátio do posto, que nós, né, Vitor, sentado aqui, cuidando de um monte de coisa que a gente tem que cuidar, No ar-condicionado? nem imagina o que acontece. A gente não fica muito no ar, não, viu, Renato? Não tem muito, não. Quem está à frente de operação está no campo, né? A gente está no campo direto. Mas é que são muitas operações, né? São muitos detalhes, né? E aí, quando você fala de estacionamento, você está falando de uma variável, de um aspecto, né? Do complexo chamado posto de rodovia. E realmente a gente percebe nesse trabalho, né? De levantamento, de oportunidades, de necessidades de saneamento, de ajuste, muita coisa, né, que realmente você precisa atuar para resolver e que a automação ela contribui bastante, né, porque ela dá uma organização, um controle, né, de fluxo, de acesso, de exploração do espaço, né, seja através de reversão de cliente para bomba, para abastecimento, ou da própria cobrança, que a gente entende que é uma tendência, né? Então, realmente é um trabalho tanto que envolve tanto o escopo físico, né, realmente de entender aquilo que acontece fisicamente naquele ambiente do posto, e cada um, né, tem características específicas, mas tem muita coisa que é comum, né, o cara largar o caminhão lá e ficar lá, se está estacionado lá faz 4, 5 dias, você nem sabe, está tomando vaga de um cliente teu que podia estar abastecendo, e que passa e não tem lugar e vai abastecer no concorrente, que não está confortável, enfim. Até mesmo, e aí o outro escopo, que é o escopo mais técnico, né, realmente de controle, de gestão, de processos, né, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho isso, né, Gibson? Tem que fazer um trabalho, realmente, nós fizemos um trabalho muito forte de processo na implantação da automação e de tecnologia, né, de integração com o sistema, de gerenciamento de cobrança, né? O Vitor nasceu dentro de posto, né? Ele é mais novo que eu, mas ele é mais experiente que eu. E ele sabe do que eu estou falando, né? Se você não gerenciar a cobrança de algumas coisas dentro de posto de rodovia, estacionamento é um caso clássico, né? Acontece de tudo, né? De tudo, menos o que menos acontece é o benefício para quem tem que ir, né? Que é o empresário, empreendedor, né? Aquele que está investindo ali. Então, a gente tem muita coisa e não vai o benefício, às vezes, nem para o cliente e nem para o empresário. Então, a gente precisa realmente de ferramentas, né? De gerenciamento, de cobrança, de gerenciamento de processos. Eu vou comentar aqui um pouquinho. O João fez um comentário aqui ali no YouTube. Pátios seguros proporcionam tranquilidade aos caminhoneiros, incentivam as transportadoras a abastecer, garantindo proteção e confiabilidade nas viagens. Então, assim, eu acho que ele conseguiu, de uma maneira bem clara, trazer para nós, assim, o que você ganha com isso, né? Eu já tive desse outro lado, que o Gibson falou assim, né? Pô, quando ele está tentando prospectar, está tentando vender essa ideia para um dono de posto, né? Poxa, por que você tem que ter uma cancela dentro do teu posto?
E a gente já teve desse outro lado. Antes de comprar, você fica receoso. Poxa, mas eu vou adicionar uma cobrança, né? Isso vai pegar mal, isso não é válido. Vamos dizer assim, a gente fica com esse receio. Mas dado agora, vamos dizer assim, já esses mais de 3 anos rodando, a gente vê assim o quanto, na verdade, é mais benéfico para todas as... É mais benéfico para o cliente, é mais benéfico para o não cliente, porque daí ele está pagando por algo que, vamos dizer assim, ele vai poder receber de uma maneira ok, né? Então, vamos dizer assim, todo mundo sai ganhando no meio disso. Até, por outro lado, eu fiquei pensando aqui nessas receitas, vamos dizer assim, que elas acabam vindo, né, em alguns postos. Se a gente for colocar na ponta do lápis, ela não é assim uma receita, como é que eu posso dizer assim, estrondosa. Se você colocar na ponta do lápis o teu custo com funcionários, com energia, iluminação, toda essa manutenção que envolve um pátio de grande porte, se fosse trazer lá para o matemático mesmo ali, que está puxando no fim da conta, é capaz de ou de dar 0 a 0, ou dar prejuízo, ou dar um pequeno lucro. Então, assim, ele não vai ser a salvação, né? Como diz assim, a galinha dos ovos de ouro. Mas, na verdade, ela vai te trazer uma organização melhor, pelo fato de, vamos dizer assim, poxa, agora eu tenho essa receita e consigo, com essa receita eu vou conseguir fazer uma manutenção melhor no meu asfalto, no meu pátio, vou conseguir dar esse devido cuidado, né? Então, eu acho que dá uma democratizada melhor, assim, no quesito de ter essa cobrança e ter uma entrega melhor de produto, né? Assim como nós não temos esse nível, né, de automação em todos os nossos postos. Foi interessante agora, no mês passado, nós fizemos uma viagem de campo, saindo do ar-condicionado, indo para frente mesmo, né, dos postos ali, e em um dos postos a gente estava chegando no final de noite, assim, e fomos jantar na caixa de boia junto com o caminhoneiro. E ali a gente começou a conversar com ele, entender a situação, um caminhão novo, assim, bem bonito, e a gente começou a perguntar, e a gente perguntou, e você abastece aí conosco e tal? E o rapaz falou, não, mano, nós temos um tanque próprio aqui pertinho, então a gente não abastece, mas a gente sempre para aqui, porque aqui é um posto bom. Então aí você fica naquela, poxa, ó, nesse caso não tem uma cancela, não posso cobrar. Mas o meu pátio também não é tão bom quanto poderia ser, né? Eu poderia oferecer um pátio melhor, poderia oferecer uma iluminação melhor, mas também não faço isso porque também não estou cobrando daqueles que estão vindo só usufruir, né? Então, assim, é uma linha tênue, né? Você cobra e vai entregar um pouco mais, né? Ou você não cobra e também vai entregar um pouco menos e não vai ter toda essa gama de serviços para oferecer. Então, você fica, vamos dizer assim, relativamente dividido. Porque para você fazer todo esse investimento, ter todo esse acompanhamento, são postos que comportam tudo isso, né? Agora, a gente quer que isso se transforme em uma cultura para o Brasil inteiro. Eu quero que todos os donos de postos também coloquem nos seus postos e a gente consiga oferecer algo a mais para o caminhoneiro, porque ele está sofrendo. A gente foi lá viver isso na pele, né? Foi uma experiência muito interessante. Fomos lá, jantamos com ele, agora vamos embora, porque nós vamos acelerar, vamos voltar para Ponta Grossa. Isso foi lá no Goiás que nós estávamos, né? E a gente sentiu assim, nós vamos voltar para nossa casa, mas o caminhoneiro ele está ali. A gente perguntou, mas faz quanto tempo que você não vai para casa? Olha, rapaz, vai estar dando uns 45 dias já. Então, vamos dizer assim, o que esse pessoal sofre é só indo lá vivenciar um pouco para a gente saber mesmo, né? Então, hoje o propósito da MAHLE, ele é abastecer amizades, né? E superando as expectativas através de facilidades e conveniências. Então, a gente está ali para ajudar mesmo, para dar essa facilidade, dar esse apoio, seja muitas vezes financeiro, seja muitas vezes um conforto um pouquinho a mais que a gente pode dar. Então, a gente tem isso muito claro nesse nosso propósito, porque o meu pai já foi caminhoneiro durante 2 meses. Aí ele viu que aquilo não era para ele e foi seguir outros rumos, né?
Então, mas a gente sabe assim o quanto os postos hoje precisam se qualificar, né? Precisam investir de fato no seu local. A gente tem muitas fotos aqui desse posto nosso que é da Matriz, o como era em 2004 e como é hoje, né? Então, assim, muitas vezes o motorista vai falar, poxa, mas aquele lá faz mais barato, né? Essa briga pelo preço, assim, é coisa de louco, né? Coisa de meio centavo, 1 centavo. Existe uma briga muito forte, mas o que tem que ser visto é quem está reinvestindo no negócio para dar um conforto para ele mesmo como cliente, né? Nós não queremos vender só preço por preço e ter o cliente ali. A gente vai ter esse preço agregado, mas a gente vai entregar algo agregado também, né? Então, tem muitos postos hoje que não tem esse quesito financeiro de fazer um depósito para o motorista. Tem postos nossos que a gente empresta o carro para ele ir no hospital porque está precisando. Então, existe essa parceria, essa conveniência, e é isso que a gente busca, né? Nos nossos postos, ter esse relacionamento, dessa amizade, mas para que isso se reverta na própria situação. E o crescimento, ele vira meio que só consequência, porque você vai criando um certo nome na rodovia. A gente sempre teve muito receio quando fomos para o Rio Verde, no Goiás, lá em 2018. Poxa, será que o pessoal conhece nós ou não? E colocamos o Mali lá e, vamos dizer assim, começou a chegar os clientes e aqueles que não conheciam começaram a ver o nosso modo de trabalhar, né? Então, no Pará foi a mesma coisa. Quando a gente chegou, a gente viu, poxa, o pessoal está reconhecendo isso, está reconhecendo que a gente tem, de fato, essa amizade, gera essa facilidade, mesmo que para ele tem que se transformar em facilidade. Para nós é um custo a mais, é uma dificuldade a mais, um processo a mais para implementar e controlar, mas no fim da linha lá a gente quer ter essa ganha-ganha para os dois lados, né? Perfeito. Eu percebo que essa questão do estacionamento ele tá muito ligado também com o atendimento, com a humanização do atendimento, né? O posto como parada diária daquela jornada em que ele procura, às vezes, o conforto da casa que ele não tem, mas aquela segurança, às vezes ele é amigo do chefe de pista, do gerente, quer dizer, encontrar alguém conhecido tão longe de casa, o quanto que isso é importante, né? Sim, isso mesmo, Renato. O nosso cliente que está na estrada, o caminhoneiro, ele é muito carente, né, desse relacionamento, desse aconchego, né? Respondendo até a pergunta aí do Sérgio Barbosa ali no chat, né, que ele pergunta ainda se os banheiros ainda são uma referência para uma parada de caminhão. Com certeza, né, o banheiro é um item essencial, né, mas na verdade, ele é até um item que se tornou hoje básico, né, ele tem que realmente, é uma questão essencial e um item já esperado, né? Não tem como você ter uma boa estrutura, uma boa operação, se você não tem os banheiros adequados, né? Mas é muito mais do que isso, né? Na verdade, além de toda a estrutura, de todo o recurso, vai muito nessa linha que o Renato observou aí, né? O cliente, ele quer realmente um acolhimento, né? Ele quer um acolhimento, ele quer ser daquele ambiente, ele quer ter, muitas vezes, voz ativa naquele ambiente, né? Ele quer poder falar, pô, eu vim aqui da outra vez, eu parei, e eu achei que isso aqui não estava muito bacana, eu fiz um comentário aqui para o gerente, e olha aí, ele mudou, tá? Agora está do jeito que tem que estar. Né? Esse tipo de interação, né? Do cliente, né? É como se ele estivesse realmente no ambiente da casa dele, onde ele pudesse estar à vontade, né? Faz muita diferença, né? Então, as grandes redes que estão se consolidando aí nas principais rotas de transporte rodoviário no Brasil, elas já entenderam isso, né? Já aproveitaram aquela experiência base, né?
da experiência lá dos fundadores, dos precursores do negócio, como o Rude, aí, que é o pai do Vitor, como o senhor José Carlos, que é o pai do Eduardo, que é o nosso presidente aqui, nosso CEO, que nasceram dentro de posto, que começaram o negócio, né? Essa visão foi muito bem aproveitada na base, né? Mas hoje já vai muito além, né? A gente já tem que realmente contemplar muito mais características, né? Para uma parada de rodovia ser uma parada completa, né? Então, vai muito além de banheiro, vai além dos recursos que a gente está falando aqui, passa por todos eles, né? Pela automação do estacionamento, que é o foco do nosso bate-papo aqui, e vai por essa questão realmente do acolhimento, né? Da equipe, da interação, né? Realmente do nosso pessoal de campo, de operações, de front, né? Com o cliente que está ali, né? No dia a dia, que está passando, né? E aquele que está chegando para conhecer a operação. E eu percebo também que... Desculpa, Gibson, tu ia... Desculpa, só para complementar a fala do Giannini, né? Oferecer uma área segura, controlada, com o próprio seguro também, né? Do próprio pátio, né? Isso também é cuidado do cliente, né? Essa questão aí de se aproximar dele, né? Isso também faz um ponto importante aí na rodovia, né? Para que ele se sinta bem, realmente amparado. Né? Então, essa questão da humanização, né? Eu tive agora, semana retrasada, lá na Rede Pichilau, né? Dos nossos amigos Beto e Regina, que eu acho que estão nos acompanhando. E a Regina teve uma iniciativa muito linda, que ela criou a Sala Cristal, que é só para a mulher e a filha do caminhoneiro. Então, dentro daquele espaço, que às vezes aquele caminhoneiro chega com a família, e tem muitos homens ali, se você chegar com uma menina, com uma filha, ou às vezes com a própria mulher, aquele espaço é um espaço seguro, que não entra homem, né? Dentro do espaço, ela criou o Espaço Cristal, que é só para as mulheres, as caminhoneiras, mulheres de caminhoneiro, filhas de caminhoneiro. Então, eu percebo que isso não vai parar nunca mais, né? A gente vai agora, cada vez mais, tentar ver que isso faz sentido, que a audiência quer isso. Eu imagino que essa prestação de serviço era a mesma coisa, acho que vocês lembram que tinha dono de posto que não queria oferecer Wi-Fi, que dizia que estava roubando a internet do posto. Hoje não faz sentido você ter uma operação sem ter Wi-Fi, né? E assim, eu imagino que cada vez mais a gente tem essa percepção de cliente, de extrapolar, né, a prestação de serviço e aí fidelizar eles. Bom, já temos quase 1 hora e a gente tem mais algumas perguntinhas. Camila, por gentileza, a próxima pergunta. Então, com a implementação dessa solução, é natural que os processos operacionais sejam revistos. Qual foi a percepção dos operadores e gestores antes e depois da implementação? Pode começar aí, Geni. Essa é para nós ou é pro... Achei que era para o Gibson. Essa daí era tá mais para o Gibson. Mas vamos falar um pouquinho aí do meu entendimento. Fala o professor Giannini. Não, a gente está aqui para aprender, né, Gibson? Estamos aprendendo toda hora, todo dia. Na verdade, assim, nós trabalhamos bastante em revisão de processo para poder consolidar o nosso projeto piloto, né? E entendemos que essa tem que ser a base para todos os projetos que a gente vai implantar na Rede Monte Carlo. Desde o início, né, eu tinha essa expectativa, né? E o Gibson logo percebeu isso, né? No começo, talvez, isso não estava muito claro, mas logo a hora que nós fomos interagindo com as equipes aí para poder construir o projeto piloto de implantação na Rede Monte Carlo, ficou claro aí para o time do Gibson. Para o meu, isso já era uma premissa básica, né? De que a gente tinha que trabalhar muito em processo. Eu não consigo ver o benefício da automação desvinculada
desvinculado de um trabalho forte em processo e tecnologia. Então, assim, até respondendo a pergunta da Marina, que vai nesse encontro a isso, né? Tem algumas perguntas aí mais de caráter técnico, a da Marina Mascarenha aqui vai nessa linha, né? Está perguntando se a nossa cancela funciona de forma automática, sem necessidade de autônoma, né? Sem necessidade de ter aí pessoas, né? E funciona assim, Marina. Isso é um item, é uma característica do processo, né, que a gente tem realmente que desenhar. Senão, o investimento, que é um investimento alto, né, para o negócio proposto, ele acaba não se justificando, né? Então, eu entendo que a implantação ela tem que seguir realmente regras de processo, a automação, né, a utilização do estacionamento, fluxo de veículo, a forma como ele acessa, como ele faz depois a validação do ticket para poder sair, o gerenciamento de preço, isso tudo tem que estar desenhado em um processo. Nós trabalhamos forte nisso, nós desenhamos mesmo um processo com as diferentes variações de como é que o cliente chega, né? Se ele chega, vai direto para a bomba, se ele chega, vai direto para o estacionamento, se ele vai pagar ou se ele vai ser bonificado com abastecimento, enfim, se ele vai usar os pontos do nosso programa de fidelidade para bater ou se ele vai pagar de alguma outra forma. Nós temos um procedimento operacional padrão, escrito, desenhado, né, 4 mãos, com a equipe da Rede Monte Carlo, tanto de operações como de tecnologia, com a equipe da Sanvitron, né? Que a gente foi cuidadosamente construindo, testando em nossa operação, em nossa unidade lá de Guará, né? Quero até agradecer aqui a participação de vários gerentes de unidade aqui, mas eu tenho que falar o nome do Túlio, que é o meu gerente de Guará lá gerente de unidade lá de Guará, onde a gente tem o projeto, deu bastante trabalho para o Gibson, né? Grande Túlio. O Túlio está aí acompanhando. E, assim, a gente sempre tem o que melhorar, mas a base do processo é que vai dar sustentação realmente com uma boa implantação desse projeto. Nós não temos, eu não consigo enxergar a implantação da automação, um recurso importante como esse, desvinculado de um trabalho de processo. E aí, isso mexe um pouquinho, né, com o comportamento, com as pessoas, que a gente pode até falar um pouquinho disso, a preparação necessária que a gente tem que fazer no ambiente interno, né, das nossas equipes, para poder realmente ter um processo que funcione, que esteja alinhado com aquilo que a ferramenta se propõe e pode trazer de melhoria operacional para o estacionamento e para o posto como um todo. O Walter, só me tira uma dúvida, você é professor de quê? Deve ser de ou planejamento ou alguma coisa nesse sentido, porque você fala com tanta felicidade quando fala que vai ter processo. Renato, na verdade, eu me considero mais um aluno do que um professor, mas eu tive, sim, a felicidade e a oportunidade de atuar um pouquinho em algumas cadeiras aí da academia, né, de faculdade. Eu dei aula durante, acho que uns 8 ou 9 anos, né? E aí eu atuei nas disciplinas de administração, teoria de administração, marketing e transportes. Então tá explicado. TGA na veia. Legal. Bom, Camila, mais uma perguntinha? Gibson, como funciona o processo de implementação da automação do estacionamento para esse mercado? Quais as estratégias a Sanvitron utiliza para facilitar a adaptação da equipe interna e do cliente final? Essas estratégias são exatamente esses projetos, né, de trafegabilidade, civil e elétrico. Sempre
trafegabilidade para trazer o cara para a bomba, né? O projeto de software, né? Porque são as definições das regras de negócio, né? E o acompanhamento, né, do resultado, né, da operação, né? Que seria a aferição realmente se as tarifas, se os bônus estão adequados, né? Agora, a questão são basicamente 3 formas, né? Seriam a gente estudar a tarifa, dimensionar a tarifa, existe uma métrica para isso, a gente foi criando ao longo do tempo, o bônus, né, e até mesmo o cashback, né? Então, a tarifa é a gente determinar para fidelizar esse cliente, para trazer ele para aumento do combustível, seria justamente você verificar qual é a média, qual é a litragem, o ticket médio do posto, certo? Quanto que ele te deixa de rentabilidade, esse ticket médio, e aí você teria que colocar no mínimo, cobrar o valor desse valor do caminhoneiro, né? Para quê? Para que você não haja percas, né? Ou seja, a hora que o teu pátio lotar à noite, você daqui a pouco perde de abastecer, né? Perde um caminhão, daqui a pouco deixou de abastecer no posto, justamente porque ele estava lotado, não tinha onde ele estacionar, ele seguiu a viagem dele, né? Então, daqui a pouco tem alguém que está ocupando, que não consumiu no posto e você acabou perdendo uma vaga, uma venda por causa disso. Então, determinar esse valor da tarifa, de quanto vai ser cobrado por aquele caminhão que não consumiu nada no posto, né? Então, baseado nesse ticket médio, no rendimento disso. Então, isso é importantíssimo para que você tenha essa moeda de troca, né? Para que você consiga negociar com ele, olha, poxa, daqui a pouco, é caro? Sim, ok, é caro, mas se tu abastecer com a gente, você não paga, né? Você ganha benefício, quer dizer, então, fazer essa negociação com o cliente. O bônus também é interessante, ou seja, aquele cara abasteceu, ele já ganha um ticket, um voucher, que ele vai poder entrar e sair do estacionamento com esse bônus. Então, abasteça, né, a média do ticket, sei lá, 100, 200 litros, enfim, abasteceu e você ganha lá um pernoite, ganha 12 horas, ganha 24 horas, enfim, a regra que for estabelecida, né? E o próprio cashback, que também é muito importante na fidelização, que ele entrou no estacionamento, beleza. Ele vai ter que pagar o estacionamento para sair se ele não consumiu, não abasteceu, enfim. Então, ele paga para o estacionamento, mas ele ganha um cashback, ou seja, ele ganha um voucher que ele vai utilizar lá na bomba de abastecimento como um desconto no abastecimento, né? Então, esses processos, essas métricas, né, que garantem, né, uma implantação de sucesso, né? Ou seja, é bem aquilo que o Janine falou, é a aderência, né? A nossa capacidade de entender a necessidade do cliente, entender o processo e se adequar a ele, né? E usar essas métricas para conseguir fidelizar o cliente para que ele venha a abastecer no posto, né? Tem aí também integrações com aplicativos de pontuação de fidelidade, né? Então, daqui a pouco ele abastece, ele ganha pontos de fidelidade e ele vai poder pagar o estacionamento usando esses pontos, né? Então, todos esses projetos, né, de definição de regra de negócio que são fundamentais aí para esse processo, né, de implantação. Claro que também, além disso tudo, né, a gente tem todo um processo de capacitação do gerente do posto, né, para uma capacitação para os operadores do posto, e aí depois disso, quando o sistema estiver rodando, aí sim a gente faz toda uma parte do acompanhamento, né. Tem aí toda a transferência de know-how para a equipe de manutenção do posto, para terceiros, né, que vão fazer o pós-venda de toda essa operação. Perfeito. Ô Gibson, já aproveitando então esse tema, para quem está nos assistindo, e ficar até o final, você tem uma oferta aí, né? A gente vai. Sim, bem Acho que lembrado. você já pode. Acho que o pessoal está se interessando pelo assunto, e aí você tem um Tá. bônus para aqueles que a gente vai colocar o link só no final. É, Mas se você já quiser antecipar, eu acho que vai dar Tá. um gostinho aí. O bônus é para quem nos aguentar aí até o final, vai ganhar esse estudo, né, de elaboração de projeto de trafegabilidade, do estudo técnico, né, da viabilidade do projeto, no tempo de retorno. A gente vai ganhar aí, para quem quiser, validação Bitron, vai ganhar esse estudo aí para verificar a viabilidade ou não, né, de implantação desse sistema.
Perfeito. Olha que isso não dá nem para considerar um presente. Isso aqui é realmente um voto aí de confiança, Uma né? aliança. Então, um super estudo, né? Olha, vocês estão vendo a seriedade, né? O compromisso que a empresa tem. Então, a gente vai colocar o link no final e se você acompanhar até quando tiver no finalzinho, a gente coloca o link no YouTube e aí você vai ter um formulário, você preenche o formulário e aí depois o time da Sanvitron vai entrar em contato. Bom, Camila, mais uma perguntinha. Agora, para os dois novamente, Redmale e Rede Monte Carlo. Quais foram os benefícios, então, com a automação do estacionamento? Houve aumento na venda da litragem ou faturamento de outros serviços? Vitor, tá no mudo. Valeu, obrigado. O que a gente sentiu muito é meio difícil falar assim, poxa, coloquei a cancela e é muito nítido você ver que, vamos dizer assim, aumentou a galonagem por conta disso, né? Ele é meio difícil você chegar nesse nível de apuração, porque você está acostumado com uma sazonalidade, você tem uma safra maior, você tem o time comercial trabalhando forte, então é difícil você dar uma resposta direta quanto a isso, né? Então, eu vejo que você está agregando como um todo, né? Você, de acordo com o volume do posto, você vai ter essa receita, né? Como a gente já falou, essa receita ela vai te ajudar a manter esses custos operacionais. Então, eu brinco muito com o Gibson que a Cancela ela se transforma praticamente num funil de vendas, né? Porque todos aqueles que chegam e não querem pagar, eles vão vir para conversar com você. Então, eu encaro a Cancela muito como isso, né? Você vai ter esse funil de vendas pelo fato de poder ter o acesso com aquele motorista, às vezes, que veio reclamar, poxa, mas por que tem que pagar? Basta você abastecer que você não vai pagar. Então, assim, a gente usa muito essa tática, né? E aproveitando aí que eu estou com a palavra também, respondendo a pergunta aí do Josimar, que falou um pouco sobre a responsabilidade, né? Nós sentimos muito que a responsabilidade aumenta, né? Porque gera toda uma expectativa em quem está utilizando o serviço do pátio de estacionamento fechado, né? Então, assim, a responsabilidade ela aumenta bastante. O nosso jurídico que fala assim, ó, cuidado aí com o que vocês estão se comprometendo, porque nesse mundo aí do transporte é muito complicado, né? Nós já vimos inúmeros casos, às vezes algum motorista que entra na cabine de outro motorista. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você está colocando isso como um estacionamento seguro, né? Então, mas tudo isso está dentro do teu custo operacional e você tem que vem o ônus e o bônus, né? As transportadoras vão te procurar por querer um estacionamento seguro e você vai ter que fazer de tudo e mais um pouco para garantir toda essa segurança, né? Então, hoje a gente conta com um sistema de câmeras muito forte, temos vigias que fazem a ronda nos pátios, então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, né? Aí até essa pergunta é muito boa, né, do João, onde é um tema bastante polêmico nessa questão da responsabilidade, né? Eu acho que só essa pergunta aí dá pano para uma live inteira, né? Porque eu considero isso muito... Tem muita discussão porque tem, na verdade, desinformação desse tópico, né? Existe uma legislação brasileira que é a única no país no mundo que define o seguinte, que você, né, o dono do posto, é responsável por todos os veículos que estão dentro do pátio, né? Então, quer dizer, é como se assinasse um cheque em branco, né? Entrou lá, você é responsável por ele, né? E aí existe uma diferença que é importante a gente desmistificar, que é o seguinte, né? Tem uma questão que é a área total do posto
e uma diferente da área segura, que é a área aquela do estacionamento, que é a área aquela onde está cercado, tem controle de acesso de entrada e saída, tem a câmera, tem o vigilante, enfim, né? Que até você pode fazer um seguro daquela área também, né? E na verdade, o pessoal acaba também investindo numa automação de estacionamento justamente para diminuir o seu risco. Por quê? Porque hoje, sem automação, sem essa área segura pode ser atrás do posto, do lado do posto, tem algumas situações, né, Giannini, que é o pátio inteiro, né, o próprio Victor também tem assim, né, mas hoje, sem automação, sem essa área segura, você já é responsável por todo caminhão que estiver dentro do pátio. Então, se houve uma colisão, um roubo, é responsável. E quando você cria uma área segura, certo? E você, então, dá essa opção para o caminhoneiro entrar nessa área segura, se ele não entrou na área segura, a responsabilidade é dele. Ou seja, você diminui o risco. Então, quer dizer, se ele foi roubar o caminhão na frente do posto, e se você tem uma área de estacionamento segura, você não é mais responsável por aquele caminhão que foi roubado na frente do posto. E aí existem, assim, várias situações jurídicas, né, onde aquele posto que não tem essa automação, né, ele até pode ganhar, né, na justiça na primeira instância, mas na terceira ele perde. Agora, se ele tem automação, ele disponibilizou essa área segura, mas o motorista que não quis, né, ele até pode perder na primeira instância, na segunda, mas o posto ganha na terceira, né? Então, quer dizer, mas e aí? Mas então, eu criei uma área segura, né? E se roubarem o caminhão dentro dessa área segura, e aí? Isso existe seguro, existe agora seguros específicos, existem empresas, até nós conseguimos uma parceria com uma empresa específica que faz somente seguro de pátio, né? Justamente para cobrir se acontecer realmente o roubo, né, de um veículo dentro daquela área segura. Mas é que tá, né? Você consegue a responsabilidade determinar o teu risco, né? O teu risco está lá dentro daquela área segura, né? Quer dizer, todo o restante da área do posto você deixou de ser responsável porque você ofereceu essa área segura. É bem polêmico, né? Mas é bem interessante. E mesmo assim é uma situação que é difícil de acontecer porque para o cara conseguir sair dali, ela é muito... vamos dizer assim, justamente é uma área segura, então assim, para o cara conseguir fazer esse furto, a dificuldade dele já vai ser enorme, né? De conseguir sair para fora, né? Esse é um tema que realmente dá muita discussão, né? Mas eu vou me permitir aqui fazer uma síntese aí, um pouquinho daquilo que o Victor e o Gibson falou, né? Se a gente for entrar na seara aí da responsabilidade jurídica, né, da coisa, é muito... como tudo, né, na área jurídica, dá margem para muita discussão, para muitas interpretações. Então, assim, eu prefiro ir no viés aí daquilo que, de uma certa forma, foi contemplado aí por vocês e por nós durante toda a nossa live aqui, que é a responsabilidade, acima da responsabilidade jurídica, né, a responsabilidade comercial e operacional de compromisso, né, que uma rede como a Rede Monte Carlo tem com os seus clientes. Eu acho que isso está acima até da responsabilidade jurídica. A gente, a partir do momento, se você tem ou não o pátio seguro, com automação ou não, né, o cliente está dentro da tua casa, né, ele está dentro da Casa Monte Carlo, e a gente, de uma certa forma, já se sente responsável pelo cliente. Eu acho que não tem rede de posto séria que em algum momento já não respaldou cliente mesmo, sabendo que, ou sentindo, ou tendo a certeza de que aquela responsabilidade não é efetivamente do posto. Mas é um cliente, né, que está ali, que está fazendo as suas colocações, as suas ponderações, e a gente tem que respaldar. Então, eu acho que acima até da responsabilidade jurídica, que realmente é uma questão muito polêmica, né, tem esse viés aí tanto de tal ou não com área segura, você ser responsável ou não, né, por aquilo que acontece dentro das suas
instalações, a gente tem a responsabilidade com o negócio, né? Com o cliente, com tudo que está acontecendo dentro da operação. Indo numa linha parecida com essa, né? E falando um pouquinho aí respondendo aí um questionamento aí do João Dias com relação à aceitação do sistema, né? Pelas empresas que estão localizadas dentro do pátio do posto, eu diria, João, que isso tem que ser trabalhado, né? Esse é um item que tem que ser trabalhado na implantação, né? A comunicação, tanto com a equipe interna, como com os parceiros que estão dentro, para entender, né, como funciona um pátio com automação, tem que ser um item considerado fortemente no processo de implantação. Muitas vezes a gente olha, né, tem uma tendência de pensar só na comunicação externa, com o cliente, né? É óbvio que a comunicação com o cliente ela é fundamental, né? Você vai passar a operar de uma outra forma, com automação, com algumas regras, né? Com contrapartida de benefício ou cobrança para quem abastece, para quem não abastece, enfim. A comunicação com o cliente é a essência da implantação do projeto de automação. Mas ela não basta, né? Você também tem que se comunicar com os públicos internos, né? A equipe tem que ser muito bem trabalhada, né? Para que o projeto tenha sucesso, e os parceiros, né? Porque também, de uma certa forma, se eles estão dentro do pátio, eles também têm que ser considerados nas regras, né? Eu tenho, por exemplo, um parceiro de alimentação, né? O pessoal mais tradicional de posto aí, que está mais localizado ali na região da Regis, ali conhece bem, que é o Dionísio 88, o tio Nelson. Eles têm um fluxo de cliente de alimentação que eu não, se eu quiser abastecer todos eles, eu não consigo, né? Então, eu preciso tratar isso, né? É restaurante, Walter? Restaurante. Eu tenho que tratar isso de uma forma específica, né? Porque ele é meu parceiro, ele está ali, está junto comigo na operação, e ele precisa que o cliente acesse, né? Muitas vezes só para se alimentar e vai sair do posto. Então, se a gente não tratar isso, você realmente não tem um projeto bem calibrado, né? Um projeto que traga só benefícios. Ele pode trazer também algumas reações, né? Alguns efeitos colaterais indesejados, se você não considerar tudo aquilo que acontece dentro do complexo, dentro do sistema como um todo, né? Perfeito. Aí, na prática, como que você lidou com essa situação? Na verdade, a gente tem uma tolerância, né? Um tempo de tolerância. Isso é um recurso que a ferramenta da Sanvitrão tem. Talvez o Gibson possa até complementar isso, né? Mas existe uma tolerância de tempo de passagem, né? Exatamente prevendo esse atendimento dessa necessidade específica do cliente que veio. Isso vale tanto para alimentação como para alguns outros tipos de serviços que a gente pode ter dentro do pátio. Se quiser complementar aí, a gente fez um levantamento lá no Monte Carlo, onde a gente levantou qual o tempo médio que seria necessário, né? Então, a gente colocou uma tolerância no sistema, né? Então, ele entra no estacionamento e aquelas primeiras horas é uma cortesia, né? Justamente para dar o tempo para ele tomar banho, para ele jantar, almoçar, enfim, fazer passar por todo o hub de serviço, enfim, né? E aí esse crachá, esse ticket que ele entrou, né? Ele dentro desse tempo ele está liberado automaticamente para sair, como cortesia, né? Ele não precisa pagar, ele não precisa validar o ticket, ele já tem dentro dessa tolerância. Alguns outros clientes também utilizam um horário, né? Tem alguns clientes, tem diferença, né? Entre, como o Gini falou,
posto de passagem com posto de parada, né? O de passagem, o crítico do estacionamento é a parte da noite, né? Então, nós temos alguns clientes que determinaram um horário, das 7 da manhã até 7 da noite, mais ou menos isso, enfim, está liberado, né? Essa tolerância tendo no horário, ou seja, enquanto alguns outros serviços, truck service, estão operando dentro do pátio, ele está liberado. Agora, quando é à noite, né, que é o horário, né, que realmente vai lotar o estacionamento, aí sim, aí ele passa a controlar, né, e aí ele tem sim um tempo determinado para usar esse estacionamento e bem. Eu queria aproveitar aqui o gancho aqui só para responder uma pergunta aqui que eu verifiquei aqui do engenheiro Guilherme Seabra, né? A respeito ali do benefício de estacionamento controlado para frotas de transportadoras, né? Está escrito até lá no processo, né, Janine? As transportadoras que têm volume, né, de abastecimento, né, considerável, tem sim uma regra dentro do sistema específica para elas, né? Ela tem uma outra tarifação, ela tem outros benefícios a mais do que, né, aquele cliente que não abastece com frequência, tão frequente quanto essas transportadoras que têm uma negociação especial. Perfeito. Eu queria aproveitar, o Janine citou, mas talvez o Gibson também possa complementar a questão da interação de pátios também, que eu acho que é um tema bem importante aí que a gente pode apresentar como que está funcionando na prática aí com esses cases. Isso é uma implementação bem interessante, Renato, pelo seguinte, nas redes de postos, então no Mali e no próprio Monte Carlo, acontece muitas vezes de que a gente está falando de bônus, ele abastece e ganha o tempo para usar o estacionamento, mas acontece que às vezes o cliente ele abastece num posto, mas ele não vai pernoitar naquele posto, ele vai seguir viagem. Bônus, esse benefício, já que ele abasteceu, né, no próximo posto da rede, né, ou, enfim, ou qualquer outro posto da rede. Então, o que acontece? Quando ele abastece, ele vai lá pagar o abastecimento, o sistema gera um QR Code, um voucher, certo? Um ticket, enfim, que ele sai do posto, enfim, com aquele voucher, e ele consegue entrar e sair dentro de um determinado tempo, enfim, mediante aquele abastecimento, de qualquer outro posto da rede. Então, ele abasteceu lá no Mali, né? O Vitor falou lá no Rio Verde, né? Ele pode usar um outro estacionamento da rede. Enfim, vamos lá, pegar o caso. Ele abasteceu em Arapongas lá, né? No Mali, ele pode usar o estacionamento lá, onde ali o Vitor está agora, lá no Torreal. Sem interação humana nenhuma. Ele pegou o ticket, entra e sai sem um ser humano validar nada. Nada. Se ele estiver dentro do tempo, né, ele consegue entrar e sair de estacionamento sem nenhum tipo de interação, né? Só vai ter que interagir se realmente ele ganhou um bônus de, sei lá, 12 horas, 48 horas, mas ele ficou, né, 72 horas. Opa, daí sim, aí ele vai ter que ir no PDI lá. Gibbs, deixa eu só fazer uma complementaçãozinha aqui. Ele tem uma liberação do pagamento, né? Mas o processo não exime ele de validar, né? Ele valida, só que ele está bonificado. Sim, ele consegue, exato. São configurações, né, Janine? Você pode configurar para que ele valide no tempo, ele pode já estar liberado. Né? Perfeito. Pessoal, a gente está se aproximando aí do final da nossa live, né? Dentro do programado, que era 1h30. E aí a gente começa a trabalhar as considerações finais. Então, eu queria agradecer, assim, eu acho que a nossa missão na Brasil Postos é sempre trazer profissionais desse calibre, então fico super grato de poder compartilhar, aprender com vocês, né? E desde já me colocar à disposição, se vocês acharem que tem outros temas ainda que a gente possa fazer junto, explorar outros temas, a gente está especificamente nesse, mas a questão da rodovia, aí, como o Janine falou, é um universo, né? A gente pode, com a experiência de todos, aí, aprofundar muito mais. E aí, nesse sentido, então, se vocês, cada um, puder deixar aí as suas considerações, né? Algumas dicas, porque a gente
prometeu isso para a nossa audiência, ó, vamos até o fim, que vai ter um super bônus, que é o que o Gibson já anunciou, né? E a gente reforça aí, quem ficar até o finalzinho, a gente vai colocar um link que vocês vão ganhar um estudo de viabilidade técnica, né? Mas também algumas dicas de ouro, né? Aquela coisa que é só a experiência que consegue trazer. Então, começando o Vitor aí, Vitor, dica de ouro para a gestão, né? Que conselho que você dá para aquelas pessoas que estão pensando em investir em automação, mas ainda não tiveram aquela vontade final? O que você tem para passar? A dica de ouro que eu tenho para passar para o pessoal criar, como é que eu posso dizer assim, coragem e mergulhar. Depois que você está lá dentro, você vai trabalhando em cima de todos os processos aí que o Giannini comentou bastante. É aquele quesito assim que não é fácil, né? Nada é fácil na vida. Mas a partir do momento que você tem essa percepção, né? Eu digo assim que foi muito mais difícil para nós no começo, que estávamos desbravando muita coisa, entendendo como utilizar, né? Hoje nós temos até um WhatsApp aí com alguns donos de postos que já tem a operação e a gente pode trocar umas ideias lá e nós estamos abertos assim para todos que precisarem, né? Seja para vir visitar a nossa matriz aqui em Ponta Grossa. Estamos abertos assim, para essa troca de ideias, porque eu vejo que no frigir dos ovos aí é muito benéfico para todas as áreas, seja para os nossos clientes, seja para os transportadores, né? É um incremento de segurança aí para todos os lados, né? Então, a Mali hoje tem uma gama muito grande de acessórios para atender o banheiro, todo esse complexo, e acredito que tem muitas outras grandes redes aí no Brasil que também tem esse nível, esse calibre, que poderia ter as cancelas também, né, implementadas, como eu diria, e vejo que não tem nada a perder, né? Só tem a ganhar, pelo fato de você ter um controle maior, né? Então é isso que eu deixo de dica para o pessoal aí. Obrigado a todos aí que puderam acompanhar. Vi muitos amigos meus aí que comentaram aí na live, então um abraço para todos aqueles que estão operando lá na frente, né? Para os gerentes que estão operando as unidades ali em Arapongas, aqui no Torre Alta mesmo, lá no Rio Verde. Geralmente é eles que estão lá para ajudar e conduzir da melhor maneira possível, né? Então fica aí meu agradecimento. Obrigado, Vitor. Giannini? Opa, bom, assim, como consideração final aí, eu gostaria de observar que a automação do estacionamento é uma solução de alto investimento, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Para poder iniciar o processo. Então, requer realmente uma avaliação, né? Uma avaliação natural, como eu não tenho dúvida, assim como o Vitor falou, aí a gente quer que cada vez mais operações tenham esse formato, né? Tem essa aderência aí com pátio fechado, com automação dos estacionamentos, mas é um projeto que requer uma avaliação, né? Uma avaliação criteriosa de aderência, né? Primeiro, a cultura da prática na rota onde a unidade operacional está inserida, né? Eu tenho assim uma convicção muito clara de que tem rotas que são totalmente aderentes, né? Já estão maduras para isso. Eu mesmo estou presente com algumas unidades operacionais minhas em rotas que eu sou cobrado, né? De uma certa forma, pelos meus pares, por aqueles que estão ali na rota. O Vitor sabe como isso funciona, né? Porque ainda não cheguei com o meu projeto de automação lá naquela unidade. Meu estacionamento ainda tá livre, está aberto, e realmente aquela é uma rota que ela tem uma aderência plena, que a maioria já está operando com estacionamento controlado, e isso é muito positivo, isso é muito bom. Assim como eu tenho experiência também em algumas rotas onde a cultura ainda não está muito madura, né? E aí vai muito nessa linha de você puxar, né, a fila
né, de uma nova tendência, de uma nova cultura, e aí você acaba tendo, você paga um preço por isso, é óbvio. Então, essa avaliação, né, esse é um dos itens que eu entendo que tem que ser avaliado, assim como o porte, a estrutura do pátio, né, se você realmente tem uma operação com porte que justifica uma automação de estacionamento, se você tem uma oferta de serviços, né, de apoio, que realmente tem também uma sintonia, né, com aquilo que você vai impor aí de condição operacional com a automação. Então, são considerações aí que tem que se fazer, né, além daquilo que a gente já falou, né, de preparação, de comunicação com o teu cliente, preparação interna de equipe e parceiros que estão junto com você no complexo, né? E, por fim, fazer a implantação com apoio realmente de empresa especializada. Eu pesquisei muito, né, o assunto, pesquisei muito o mercado, as alternativas, posso dizer que eu conheço a maioria das alternativas hoje que tem no mercado. Esse quando a gente fala de posto de rodovia, caminhão, né, integração com a ferramenta, processo, não é a mesma coisa que você automatizar, por exemplo, um estacionamento de automóvel no centro urbano de uma cidade. Realmente é um projeto específico, né, que requer realmente um conhecimento técnico especializado, né, se você não seguir esse caminho, né, e for por um caminho de adaptação, de tentativa de adaptação, muitas vezes o resultado não vai atender à expectativa e vai parecer que o projeto realmente não funciona, quando, na verdade, o que falta realmente é um apoio especializado e profissional de implantação do projeto. Então, essas são as minhas considerações. Quero agradecer, né, primeiro aí vocês três aí, meus parceiros aí dessa live aí, tão rica aí de considerações, de conhecimento. Muito obrigado pelo aprendizado aí, por tudo que a gente pôde refletir aqui. Agradecer também aí a participação aí de todos que nos acompanharam aí, né, que fizeram aí também as perguntas aí no chat. Um agradecimento especial aí para a equipe de gerentes de unidade da Rede Monte Carlo e da equipe comercial da Rede Monte Carlo, que acompanhou aí o nosso bate-papo sobre gestão de estacionamento. Muito bacana, a gente também tem muito a agradecer aí pela tua participação. Gibson, considerações finais? Só antes me responde uma pergunta, já que o Janine falou ali que pesquisou muito. Existem muitas empresas concorrentes da Samptron? Existem poucos no mercado, né? A maioria fez adaptações de carro para veículo, né? Nós desenvolvemos específicos para caminhões, né? É muito diferente você detectar veículo leve de um veículo pesado. Mas o equipamento é commodity, né? Na verdade, o grande diferencial está justamente no software, na capacidade de se adequar ao processo do cliente, às regras de negócio do cliente. E diria que também o mais fundamental de ainda tudo isso, né? Porque nós temos focado no resultado, focado periodicamente, conversando com o cliente, acompanhando e avaliando e buscando tentar fazer melhor, né, alterando as regras, enfim, focado no resultado. Esse é o grande diferencial, esse é o que a gente consegue entregar para o nosso cliente, né? Não é um sistema de automação simplesmente de controle de acesso, é um sistema, é um processo,
focado no aumento da litragem do cliente, né, no resultado do cliente. Esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso propósito para realmente contribuir com a mobilidade. A chave de ouro aí da pergunta, na verdade, sendo bem sincero, para não ser hipócrita, a chave de ouro é comprar Savitron, né? Pronto. Mas... Tava ficando, né? Desculpa a brincadeira, mas uma coisa importante que eu vejo, então, como eu falei, é o equipamento, é a gestão, a comunicação. A gente teve muito cliente que implementou o sistema sem cobrar nada, somente fazendo divulgação, e aumentou 30% do volume de litragem. Então, o engajamento da equipe, das pessoas, a capacitação, trazer o pessoal para o projeto é fundamental, realmente, para ter esse sucesso. Outra questão importante, aí está o nosso parceiro, a EVS Seguros, né? Eles são especialistas em seguro. Eu acho fundamental ter um seguro no pátio, né, que pode encontrar no meio do caminho. E eu quero, para finalizar, agradecer a oportunidade do Brasil Postos, agradecer muito de coração aí ao Walter, Giannini, ao Victor, Mali, né? Eu quero agradecer vocês realmente por essa parceria, por essa aliança, por esses momentos aí de sabedoria, esses momentos de escrever processos, de revisar, né? Todas as discussões, todo o crescimento que a gente teve junto. É muito gratificante trabalhar para vocês, e eu quero dizer que contem sempre conosco, né, e com toda a equipe da Savitron. E parabéns pelo caminho que vocês estão fazendo e pela bela cultura que vocês estão, né, mostrando para esse nosso país. Parabéns pelo empreendimento, pelo poder de empreendimento de vocês. Possível fazer e avançar, né? E quero agradecer, então, a todos os que nos escutaram, estiveram aqui até agora, toda a equipe da Savitron, né, e todos os nossos clientes, muito obrigado. E vai ser posto aí no link, né? A Camila já está no link, né? Quem quiser, estou falando sério, realmente a gente faz esse levantamento de estudo de trafegabilidade e efetividade do resultado da operação, essa avaliação técnica. Agradecer a todos. Atenção. Eu só estou vendo aqui minha produção se o YouTube vai permitir colocar link. Então, já não sei se está também, mas eu vejo agora aqui. De qualquer forma... A gente pode botar no chat também, né? Que esse chat aqui é nosso, né? Esse que você está vendo, o nosso chat privado. Mas o link de acesso foi ali nos comentários do YouTube. Aí o pessoal pode copiar ali, cola e... Perfeito. Perfeito. De acesso. Vamos ver aqui, eu estou recebendo tudo certo com o link. Então... Isso. Já também me confirmaram aqui também, né? A minha produção aqui também. Não estamos no nível do Brasil Post, mas estamos próximo aí. Que ótimo. Então, novamente, pessoal, toda a nossa audiência e todas as pessoas que nos acompanharam, aqueles que vão ver depois, né? A gente sabe que um vídeo desses aí, ele acaba sendo atemporal, ou seja, a gente vai ajudar muita gente por muito tempo. E, novamente, aí agradeço, assim como você agradeceu aos seus clientes, a Gibson e a equipe, aí a gente já está nessa parceria há algum tempo, né? A gente acredita muito na solução de vocês e também não mede esforços aí para fazer sempre que o cliente entenda o valor da sua solução, né? Como você falou, não é uma cancela, né? É todo uma consultoria, um valor agregado aí que vai fazer com que o sucesso dele seja baseado na escolha que ele fizer. E se ele escolher a Savitron, aí a gente tem cases que vão corroborar tudo que está sendo dito. Então, muito obrigado novamente, muito obrigado à nossa audiência e continuem assistindo aí os canais, os vídeos do canal do YouTube. Na semana que vem, nós vamos trazer uma especialista que vai nos falar sobre a importância ou a oportunidade de negócio de um posto que está localizado no agronegócio, em ele virar um TRR para entregar combustível para os clientes que estão ao redor. Então, a gente vai explorar um pouco esse tema. Se for de interesse de vocês, já se programem também. Muito obrigado e vejo vocês na próxima semana. Boa noite a todos.
Boa noite. Valeu, pessoal. Tudo bom. Boa noite. Um abraço.